E aí, meus amigos da TV Clandestina, como é que vocês estão? Tudo bem? Pois é, minha gente. O ano é 2021. Estourou a boiada no Afeganistão. É um assunto que não apenas está na moda, mas recorrente e que nos traz muitas reflexões. Mas eu venho aqui fazer um apanhado desse assunto de uma outra forma. Eu venho lembrar de um show que aconteceu em Porto Alegre, ano 2001, 20 anos atrás, do Yngwie Malmsteen, o grande guitarrista, meu ídolo, um dos heróis mundiais da guitarra. Veio tocar na Opinião. Quer saber um pouco mais dessa história? O que aconteceu em 2001 quando o Malmsteen veio tocar em Porto Alegre? Faz o seguinte, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vem com a gente. Simbora! Pois é, meus amigos, ano de 2001 e todo mundo presenciou e todo mundo lembra das Torres Gêmeas, né, que foram ali, teve o ataque terrorista e tudo mais, e foi em setembro. Em outubro, né, um momento para mim muito importante, do Yngwie Malmsteen, ele ia tocar em Porto Alegre e eu, né, fanático pela Trilogy, né, por todas aquelas músicas, estava ansioso para assistir o show do Malmsteen. Então nos reunimos amigos todos e fomos para o Opinião, né, já tínhamos ingresso comprado antecipadamente na Madhouse e tudo mais, e fomos então ansiosamente para a frente do Opinião e aquela coisa, tomamos muita cerveja e tudo mais. Foi um momento épico eu poder ver o Malmsteen, né? Eu tinha os soundbooks do Malmsteen, os CDs, né? O Eclipse, o Rising Force, o Magnum Opus, uma loucura. Nós fanáticos pelo Malmsteen, né? Era um momento épico ver, né? Vendo o Malmsteen com seus arpejos, sua pegada maravilhosa. E nesse ínterim, assim, nesse ínterim fazer um apanhado agora sobre o Afeganistão, é bom trazer a história, né, que os Estados Unidos ali já tinha declarado que terroristas, né, do Talibã, ou melhor, não necessariamente do Talibã, porque na verdade o Osama Bin Laden havia sido declarado como grande responsável pelos ataques nas Torres Gêmeas. Lembrando que o Osama Bin Laden não é um talibã do Afeganistão. O Osama Bin Laden ele é um cara ele é um cara da Arábia Saudita, né? Ele é um saudita, né? Então, lembrando então do Osama Bin Laden, que ele, né, foi declarado que ele estava fugindo no Afeganistão e tudo mais, se escondendo lá no Afeganistão, treinando pessoas, entre outras coisas, né? O Afeganistão que oferecia perigo ao mundo e aos Estados Unidos. Então naquele momento já se falava, né, da invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão, os Estados Unidos que, né, para se vingar da morte então das pessoas que aconteceram na Torre Gêmeas e do ataque terrorista, resolveu então atacar o Afeganistão, né? E as pessoas não estavam muito felizes com essa ideia dos Estados Unidos querer vingar-se atacando outro país, no caso o Afeganistão. Todo mundo sabia que Osama Bin Laden sequer era afegão. E é isso que o Malmsteen veio tocar em Porto Alegre nesse meio tempo. E o Malmsteen, para quem não sabe, é um guitarrista sueco, nascido na Suécia, mas que muito jovem ele tem uma carreira primeiro mais meteórica no Japão e depois ele foi morar nos Estados Unidos já muito jovem. Tem um filho, inclusive japonês não, que nasceu nos Estados Unidos, o Antônio, em homenagem ao Antônio Vivaldi. Então o Malmsteen vem tocar e depois de anos e anos, né, acompanhando e seguindo a carreira do Malmsteen ali, tentando tirar os arpejos, a melhor harmônica e tudo mais que o Malmsteen fazia, a gente pôde ir entrando no bar Opinião e chegou a vez de ver o Malmsteen. E o Malmsteen já de cara resolveu colocar o hino dos Estados Unidos no meio da música, no meio de uma música. Mas aí que tá o detalhe, meus amigos. Porto Alegre viveu uma época de uma efervescência cultural ímpar. Porto Alegre viveu uma época de Fórum Social Mundial. Fórum Social Mundial que foi um evento épico da cidade de Porto Alegre, né? Paralelamente, então, nós temos ali a Torre Gêmeas,
o Osama Bin Laden, o Malmsteen em Porto Alegre, numa efervescência cultural também, numa coisa meio anti-Estados Unidos, numa situação de esquerda. O PT estava no governo aqui em Porto Alegre, no governo do estado também, era governado pelo PT. O Lula, né, tinha boa condição de ser presidente e ninguém, e existia na época uma coisa que hoje não existe. Hoje em dia existe metade das pessoas que são pró-Estados Unidos, e naquele momento quase todo mundo tinha certeza que os Estados Unidos não era santinho, né, que a questão das Torres Gêmeas, os Estados Unidos eram menos santinho que qualquer um. Mas aconteceu lá neles, tiveram um golpe do destino de ter acontecido justamente nos Estados Unidos o ataque das Torres Gêmeas, e o Malmsteen quis expressar sua dor naquele momento, né, tocando o hino dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Que nós, em uníssonos, começamos uma vaia total. Começou com 2, 3, quando a gente viu, tava o Bar Opinião inteiro vaiando o Malmsteen. E o Malmsteen ficou bravo, e o Malmsteen virou para trás. E o tecladista do Malmsteen, Sherinian, depois dá uma entrevista, né? Sherinian, famoso, muito famoso, depois já tocou em Porto Alegre várias vezes, dizendo que não esperava aquilo, que sentia como alguém apunhalando a sua pátria, né, que vamos fazer a meia-culpa, né, é a pátria que mais invadiu países na história da humanidade, né, a sua pátria, se sentiu muito ofendido. Então o Malmsteen tentou tocar mais umas 2, 3, 4, 5, 6 vezes, cada música ele metia o hino dos Estados Unidos, até que chegou um ponto de uma vaia uníssona em todo o Bar Opinião, vaiando o Malmsteen. Ele se indigna e sai do palco. E aí, né, na saída do palco, o Sherinian lá diz: não, eu sou norte-americano, não voltarei para o palco, ficarei aqui, não sei o que, esses índios sem vergonha aqui dessa cidade de Porto Alegre vão pagar, não sei o que, e não volta, e volta só o Malmsteen e toca o hino dos Estados Unidos, e aí toma uma vaia geral, jogam coisa no palco e tudo mais, como merecia, né, como ele merecia, porque assim, uma coisa é ele prestar uma homenagem para os Estados Unidos, que preste lá nos Estados Unidos. Outra coisa é ele prestar homenagem para os Estados Unidos, que todo mundo, naquele momento de efervescência cultural, sabia que os Estados Unidos iam envolvido em golpe militar no Brasil, na questão da ditadura, tanto tempo com o aval dos Estados Unidos. Praticamente as pessoas viam naquele momento do Brasil, as pessoas viam o que iria acontecer com o Afeganistão, o que mais tarde eles fizeram também com o Iraque, com a Líbia e com outros países, como fizeram também com a questão do Panamá, entre outros países que os Estados Unidos metem a mão, como tem feito com a Venezuela, no próprio Brasil, na Argentina, na Bolívia agora, um golpe de Estado ridículo, que agora está totalmente desmascarado e que tem as duas mãos dos Estados Unidos com a ajuda do Brasil e da Argentina, do Maurício Macri, do momento. Então assim, as pessoas naquela época tinham um senso muito mais agressivo de imposição, né? Hoje em dia acho que num show do Malmsteen ia ter muito mais gente acochinhada, vamos falar a real. Então as pessoas vaiaram o Malmsteen, e aí o Derek Sherinian lá, o tecladista, postou: porque essas pessoas de Porto Alegre, nunca mais quero pisar nessa terra imunda de Porto Alegre, fez um texto, não sei o que, mais tarde se desculparam. Por que eu lembrei dessa história? Lembrei dessa história por um motivo, porque agora, né, com a retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão, a gente viu que a invasão dos Estados Unidos no Afeganistão, que era para manter a paz, e que aquelas pessoas que vaiaram lá atrás de Porto Alegre já sabiam que tudo isso não passava de puro interesse dos Estados Unidos ali dentro. Isso aconteceu, isso ninguém está inventando, a história é contada. Mas tem muita gente boa que ainda acredita na papagaiada que diz: mas eles saíram e as mulheres e tudo mais, e as crianças e os homossexuais vão sofrer agora na mão dos talibãs. Como se deixassem de sofrer, e como se os Estados Unidos fossem defesa de alguém em algum momento. A única coisa que os Estados Unidos sabem fazer muito bem, minha gente, é entrar no país, subjugar e querer impor a sua democracia, que de democracia não tem nada, é simplesmente impor o seu jeito de vida. Isso as pessoas do mundo já estão cansadas, certo? Assim como o Malmsteen tentou impor esse hino dos Estados Unidos aqui uma vez e foi vaiado pelas pessoas de Porto Alegre daquele momento, que hoje eu até julgo que não fariam isso porque o público está muito mais acochinhado. Naquele momento se soube expurgar o Malmsteen, assim como
Agora a gente vê o Afeganistão, né? Os Estados Unidos saem do Afeganistão e deixando um completo caos. Disse bem Putin. Não é chegada a hora de invadir com o exército e nem causar guerra com outros países. É preciso respeitar as decisões internas, ou seja, esse país está em ebulição. E é isso que a gente vai ver agora. É esse processo que a gente vai ver. É preciso negociar? Sim, mas os Estados Unidos não entrou no Afeganistão para negociar. Os Estados Unidos entrou para roubar, para matar e para causar uma guerra e, sobretudo, para poder colocar o seu exército lá e fazer bons negócios. Isso irritou as pessoas em 2001 porque já sabiam desse fim. Porém, isso talvez hoje as pessoas perderam seu senso crítico para analisar de certa forma. O fato é, os Estados Unidos ficou 20 anos fazendo o quê? O quê no Afeganistão? E Malmsteen, tu estava errado, meu amigo. Uma pena, porque tua música é divina, é espetacular, mas tu vem querer tocar o hino dos Estados Unidos, realmente naquele momento não colaria. Acho que se tu viesse hoje, talvez as pessoas aprovariam mais, mas naquele momento não colaria. Enfim, uma história de um show que aconteceu no Bar Opinião em Porto Alegre, do Yngwie Malmsteen, que ele saiu vaiado e terminou o show. Nós que esperamos anos e anos para ver Malmsteen em Porto Alegre. É isso aí, essa história se cola com o Afeganistão. A história do Afeganistão é uma história de tristeza, de guerra, de destruição e de fanatismo religioso. E tudo que vai acontecer lá a gente vai ver nos próximos dias o desenvolvimento. A gente espera que aconteça o melhor para o povo, né, do Afeganistão e que todo mundo possa sair bem, que haja um entendimento internacional, não para ataque, mas para ceder, para que os talibãs, para que os mais, digamos assim, fanáticos, rígidos, possam ceder e possam não apertar a vida das pessoas, sobretudo as mulheres e as crianças, que possam estudar tranquilamente e ter a sua vida normal. É o que todos nós esperamos. Não a guerra, mas sim a entendimento, a compreensão, a conversa, e que, né, que os países líderes do mundo, assim como Angela Merkel falou hoje com o Putin, possam trabalhar para esse entendimento, não para a guerra, para o entendimento. E Malmsteen, tu é ídolo, mas nessa não te acompanho. Um abraço para todo mundo, beijos, fui. Não esqueçam de se inscrever no canal.